Fala galera, beleza? Vamos trocar uma ideia sobre esse jogo tenebroso do Corinthians, que acabou agora há pouco na Vila Belmiro, 3-1 para o Santos, uma atuação para esquecer, noite em que deu tudo errado para o Corinthians, é, enfim, por N motivos que a gente vai se aprofundar agora. Enfim, o Corinthians foi a campo hoje no 3-5-2, né? Tava sem o Dorival no banco, tava o Lucas Silvestre, filho dele, e a escalação foi Felipe Longo no gol, né, já que o Hugo Souza está suspenso e também esteve na data FIFA com a seleção lá na Ásia. Nem se não tivesse suspenso não daria tempo dele chegar. Felipe Longo no gol, a linha de três zagueiros com o Tchoca, o Gustavo Henrique e o Anrileri, o meio de campo com o Mateuzinho na ala direita, Hugo lateral, né, na ala esquerda, o miolo do meio de campo com o Ranieri, Maicon e Bidon, e na frente o Yuri Alberto e o Guinegão. Enfim, né, para começar, quando que esse esquema de três zagueiros com o Dorival deu certo em algum momento esse ano no Corinthians? Pelo que eu me lembro, todas as vezes que a gente jogou com três zagueiros foram atuações ruins, né? Não consigo me lembrar de uma boa atuação com esse esquema de 3-5-2. Não sei por que optaram por isso hoje, né? Fizeram essa invenção em vez de jogar no 4-4-2, né? Que o time já está mais acostumado e tem como preencher mais o meio de campo. Sem contar que a ausência do Bidu deixa sem sentido você usar um 3-5-2, porque no 3-5-2 os alas têm que avançar, né? Você tem que ter alas que aprofundam o jogo. Com o Hugo do lado esquerdo, o Hugo não ataca, não adianta. Enfim, aí já está o primeiro erro aí, né? E aí começou o jogo, o Corinthians nessa formação, e já começa um desastre total. O Santos dominando completamente o jogo, os jogadores do Santos entraram ligados no 220, o Corinthians entrou a meio por hora, entrou em modo Jaiminho ali, evitando a fadiga, e não demorou muito para acontecer o primeiro gol, né? Com 3 minutos, de 3 para 4 minutos, o Santos tem um escanteio, primeiro escanteio do jogo, cruzamento no bico da pequena área, no primeiro pau, Zé Rafael sobe sozinho, ninguém marcando o cara, cabeceia, bola forte, a queima-roupa ali no Felipe Longo, e foi praticamente no ângulo. Nada pôde fazer o Felipe Longo, não teve culpa nenhuma no gol. 1-0 para os caras, 3 minutos, o Corinthians já entrou naquele em modo Corinthians cabeça na lua, né, que a gente já viu em muitos jogos no começo de primeiro tempo ou no começo de segundo tempo, entrando desatento e tomando gol logo no começo. Sem contar, né, que o Santos ganhava todas as divididas, os caras estavam chegando duro, se impondo, ficando com a bola, e o primeiro tempo inteiro foi praticamente do Santos no ataque. O Corinthians não passava do meio de campo. O meio de campo do Corinthians completamente inoperante. O Corinthians não tinha saída pelas alas, principalmente na ala esquerda, ali com o Hugo, que, como eu já falei, no 3-5-2 não funciona, não adianta. 3-5-2 já é ruim para esse time do Corinthians, ainda mais não tendo o Matheus Bidu, não adianta. Enfim, o jogo continuou com o Santos gostando do jogo, o Corinthians passando aperto, e lá pelos 30 e poucos, se eu não me engano, do primeiro tempo, o Santos tem uma jogada pela direita, em que o Barreal pega a bola, ajeita, o Hugo, lateral, em vez de marcar, ficou a 1 quilômetro de distância do cara, marcando por Wi-Fi, o cara acerta uma paulada, né, de chapa, mas a bola foi bem forte, no ângulo oposto, no trinco. O Felipe Longo pulou até, mas nada podia fazer. Você podia colocar o Dida, o Van der Sar ali, não adianta, qualquer goleiro que você quisesse, não ia pegar. 2-0 para o Santos no primeiro tempo, um estrago, enfim, né, pro Corinthians, já ir pro intervalo com 2 no balaio já, e era justo, né, o resultado era justo. E enfim, aí vai para o intervalo e a gente esperando que, né, fosse finalmente ver ali Memphis e Garro em campo, né, porque se os caras estão à disposição,
Por que não colocaram logo para iniciar o jogo? Enfim, e nem no intervalo colocaram, né? Os caras continuaram no banco. Entraram no segundo tempo ali de alteração, entraram o André e o Kaique para as saídas do Hugo, lateral, e do Guinegão. Enfim, e o jogo continuou com o Santos do mesmo jeito, em cima do Corinthians tal, e com 10 minutos do segundo tempo, pênalti para o Santos. Enfim, vão bater um escanteio, tá um enrosca ali na área do Zé Rafael com o Bidon. O Bidon fica, né, agarra na perna do Zé Rafael, um lance muito estranho, né, os dois vão girando ali, o Zé Rafael cai e o juiz dá pênalti. Enfim, né, um lance que até dividiu opiniões, né, eu estava falando com um amigo meu corintiano, ele acha que não foi pênalti, disse que se for para marcar esse tipo de pênalti vai ter uns 10 lances de pênalti por jogo, e eu já, enfim, eu acho que é um lance que até pela câmera ali que você vê repetidas vezes, vai ficar sujeito à interpretação mesmo e corre-se um risco desnecessário, né? Enfim, eu acho que foi muito... demos muita sopa pro azar ali naquele lance. Enfim, o Bidon poderia ter ficado em pé, continuado disputando em pé ali o lance com o Zé Rafael, enfim. Ou soltado o cara quando viu que a bola saiu do escanteio. Mas enfim, eu não posso, eu me coloquei, né, como obrigação ali que eu não posso criticar o Bidon. Eu fiz uma promessa que se o Corinthians passasse do Palmeiras na Copa do Brasil, eu não poderia criticar o Bidon até o final do ano. Então, eu não posso falar nada a respeito. Então, enfim, só fica a critério de vocês aí a análise desse lance. Eu não vou poder falar nada, por conta da promessa que eu fiz. Mas enfim, aí o Santos vai, bate o pênalti, 3-0, com 10 minutos do segundo tempo, o Corinthians com uma montanha para escalar, e aí lá com 22 do segundo tempo, o técnico resolve colocar o Memphis e o Garro. Agora vai, né? Enfim, colocou os caras, né, antes tarde do que nunca. E o Corinthians começa a melhorar no jogo, né? O Santos deu uma cansada e tal, e o Corinthians teve esse acréscimo aí de qualidade, começou a trabalhar melhor a bola, ficar um pouco mais com a bola, o Garro tentando um passe aqui, outro ali, e o Corinthians fez um gol, reduziu ali o prejuízo logo na sequência do terceiro gol do Santos, um pouquinho depois ali com o Ranieri de cabeça no escanteio, e como eu disse, quando o Memphis e o Garro entraram, o Corinthians melhora no jogo, né, aliado ali ao cansaço do Santos, sobe a qualidade do time do Corinthians, mas enfim, né, já estava 3-1 para os caras, e o Corinthians não teve inspiração suficiente ali para criar mais chances agudas. Teve uma cabeçada do Gustavo Henrique na trave também, que se entrasse a gente podia ter um tempinho ali para tentar um empate também, mas não adianta, né? Tomou 3 aí, tomou 3, com 10 do segundo tempo estava 3-0, como é que vai fazer? Enfim, e assim, eu sinceramente boto essa derrota, né, muito mais na conta da comissão técnica que escolheu esse esquema aí de 3 zagueiros, com 3-5-2 e tendo o Memphis e o Garro à disposição, se deu o luxo de deixar os caras no banco, de colocar os caras para jogarem a partir dos 22 do segundo tempo, né? Afinal, o elenco do Corinthians deve ser um elenco extremamente qualificado, né? Enfim, não sei o que eles pensaram, né? O que passou na cabeça dos caras, que para mim a lógica é simples. Se você tem o que você tem de melhor à disposição, você já coloca para sair jogando, porque numa dessas você faz 1-0, ou, né, que seja, você vira o jogo empatando, né, fora de casa, e aí no segundo tempo você vai administrando, né, procurando sobrar aquela bolinha para você fazer, mas não guardar os caras para usar quando o time já está perdendo. Eu não consigo entender essa lógica, né? E isso acontece, né, não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, né? Enfim, não dá para entender, não dá para entender. Fica aqui, né, a crítica nesse ponto, e os jogadores também têm que entender que é clássico, né? Não é porque o Santos está lá para trás, está para trás do Corinthians na tabela, enfim, vai brigar para não cair esse ano, que tem que entrar relaxado. Não, clássico é guerra, não interessa, tem que ter uma motivação a mais, sabe? Esse time do Corinthians, fora de casa, precisa jogar mais, precisa jogar com a mesma intensidade que coloca quando está com a torcida junto em Itaquera. Enfim, o jogo hoje era de torcida única, né? Não tinha torcida do Corinthians no estádio,
Mas, meu, tem que jogar sempre com a mesma intensidade, ainda mais quando é clássico. Enfim, fica, né, ficam aqui essas ponderações, né, principalmente a crítica em cima da comissão técnica por conta do esquema tático e de não ter colocado o que tinha de melhor logo no começo, preservando o Garro e Memphis, não sei para quê, né? E os jogadores, né, ter uma postura mais chegar junto, enfim, vamos jogar, postura de clássico, enfim, né? Estão jogando no Corinthians, né, afinal de contas. Mas fica aí essa derrota dolorida, enfim, resultado incontestável. E agora vamos ter que buscar reverter esse prejuízo em casa contra o Atlético Mineiro no sábado. Espero uma outra postura do time no sábado, jogando em casa, em posição, com tudo que tem de melhor desde o início, né? Todos os melhores jogadores em campo. E vamos ganhar, né? Temos que ganhar. A gente tem que reagir no Brasileirão aí. Enfim, até porque a Copa do Brasil agora é só em dezembro. Então vamos reagir, vamos lá, Coringão, e é isso aí. Bom, valeu, um abraço e vai Corinthians.